Porque você lida muito com números, performance, indicadores, mas no final tudo está relacionado à performance e à dedicação das pessoas e à forma como a gente trata essas pessoas. Quer sejam essas pessoas da nossa equipe, quer sejam essas pessoas da equipe das lojas, quer sejam essas pessoas os clientes do shopping. Quantos deles que você olha e fala, esse deu certo justamente porque ele enxergou isso, né? A importância de você valorizar as relações humanas, estimular as equipes deles para que façam isso também e fazer com que os clientes deles percebam esse valor dessa conexão humana, assim. Ainda não perceberam que eles precisam disputar o dinheiro no bolso do cliente. Por que será que eles não entenderam? Eu não disputo com as outras lojas, eu disputo o dinheiro que está, o cartão de crédito está no bolso do cliente. É ali que eu tenho que tentar fazer esse dinheiro chegar para mim. A maioria deles é um avestruz com a cabeça enfiada dentro da terra. O mínimo para ele ir para um lugar, olhar para o lado e ver assim, nossa, existe um mundo além do meu, existe uma dificuldade que ele tem que eu tenho, existe uma forma que ele fez para resolver um problema que eu tinha e de repente eu só fui lá e descobri. Mais um episódio da série especial Sinapse, aqui no podcast Melhor de Três, sempre com um convidado mais que especial, para mergulhar fundo com a gente em assuntos de branding, growth e vendas, trazendo diferentes visões e conectando novas ideias. Eu sou Paulo Razeira. Aqui no time do Melhor de Três eu sou o cara do branding. E você, meu amigo, quem é você? Sou Paulo Milreu. Aqui no time eu sou o cara do Growth Marketing. E eu sou o Eli Sintra. Aqui eu sou o cara das vendas, né? Supostamente eu coloco a bola pra dentro depois que esses caras preparam fazem todo o plano para que o time possa atacar. E hoje nós estamos aqui com o pai da Duda e o pai da Elis. Um cara que parece cabeça de bacalhau, mas não é, né? Porque eu imagino que muitas pessoas têm vontade de saber quem é que está por trás do Shopping Bauru, ou do Bauru Shopping. Bauru Shopping? Bauru Shopping, por favor. Bauru Shopping. Estamos aqui com o Ivan Mouta, o gerente geral do Bauru Shopping. Quanto tempo, Ivan? 15 anos já. Isso aí, o pai da Duda e da Elis há mais de 15 anos, não? Há quase 15. A Duda já vai fazer 15 agora no meio do ano já. Pô, foi um desafio, hein? Cuidar do shopping e cuidar das meninas. Infelizmente eu tenho a Renata, né, que é uma esposa dedicada, que 99% do trabalho é dela, eu só chego em casa depois para saber como foi. E elas que são um empreendimento que vale a pena, né? O resto é tudo perfumaria. O resto é acessório. É isso aí. O Bauru Shopping fica em segundo plano, às vezes. A família eu acho que sempre a gente tem que ter em primeiro plano, porque na verdade quando você está bem com a família, sua cabeça fica bem para você executar aí as suas tarefas diárias, né? Ô Ivan, conta pra gente, como é que você veio parar em Bauru? Ou você é daqui? Não, na época eu estava no Rio, eu sou fluminense, na verdade eu sou Vasco, né? Mas em termos de região de nascimento, eu sou fluminense, eu sou de uma cidadezinha chamada São Fidélis, no interior do Rio. Depois eu morei no Rio durante 10 anos, morei no Nordeste também, a gente tem isso em comum. E na ocasião, 15 anos atrás, eu tinha saído do meu último emprego, pintou uma oportunidade para entrar na AD Shopping, que é a empresa que administra o Bauru Shopping. E eu fiz o processo e vim para cá e já vai fazer aí 16 anos agora no meio do ano. E essa paixão por Bauru, essa paixão pelo Bauru Shopping, pelos bauruenses, se me quiserem eu vou ficando por aqui. Parece que eles querem você mesmo, hein? Porque você já está há bastante tempo. Eu tenho uma pergunta que vai fugir dos nossos scripts, tá? Porque a gente veio falar aqui do desafio do varejo, desafio do shopping, desafio dos donos de negócio que estão dentro de shoppings, né? E o Ivan tem uma larga experiência, depois ele vai falar um pouco, passou já por outros shoppings também, né? Mas a minha pergunta vai muito de encontro a provavelmente quem está lá nos ouvindo agora e quem está vendo, né? A curiosidade de conhecer o administrador, o gerente geral do shopping. Mas vem cá, o que esse camarada faz? O que o gerente geral de um shopping faz? Quais são as atribuições dele? Ou ele só fica lá olhando as lojas abrirem e fechar? Conta pra gente. Dentro dessa organização, quais são as suas atribuições? O que você tem lá como principais desafios no cargo? O principal desafio é não atrapalhar as pessoas. Se não atrapalhar quem está lá trabalhando... Sai do corredor. A gente tem um time grande, né?
Para começar, o shopping tem uma administradora profissional, que foi quem me contratou, que tem uma estrutura de rede que nos apoia bastante, né? Jurídica, comercial, financeira, de engenharia também, né? Apresentando soluções e tudo mais. E a gente tem um time local, né? Também dessas áreas, marketing, operações e administrativo. Alguns desses setores nós temos colaboradores próprios e terceirizados. E, na verdade, assim, a função do gerente é coordenar essa equipe, né? É a gente ter o entendimento do funcionamento do todo e poder harmonizar as pessoas que têm funções muito próprias, mas que aquilo que ela realiza vai ter um impacto no funcionamento do shopping como um todo. Então, eu acho que a nossa função é essa, é manter essa harmonia entre as pessoas. Eu, particularmente, gosto de botar a mão na massa. Eu não sei ser um gestor somente de delegar todas as funções e ficar corrigindo rumos. Eu gosto, efetivamente. Acho até que me meto demais, às vezes, né? Então, você acha, Paulinho? Normalmente, quem gosta de pôr muito a mão na massa é assim, né? Quer ficar com... Quer preparar a massa, cozinhar a massa, fazer o recheio, colocar no forno, fazer tudo, entregar, servir e fala assim, não, eu só colaborei, eu só dei uma mão. Só dei um pitaco. Mas eu acho que isso é bom, É assim, o nosso método de trabalho sempre foi com uma equipe muito enxuta. A gente sempre... Porque a gente vai chegar lá provavelmente, mas o shopping ele tem uma necessidade muito grande de redução de custo, porque no final do dia quem paga isso tudo é o lojista. Então, para dar uma maior rentabilidade para o lojista, a gente procura ter um custo condominial, que a gente chama, muito baixo. Então, quando a gente compara o Bauru Shopping pelo porte dele com outros shoppings da rede, ou shoppings de uma forma geral, o nosso concorrente na cidade, a nossa estrutura de pessoas ela é muito menor. Ela é assustadoramente menor. Porque a gente tem uma equipe muito engajada. Quantas pessoas tem trabalhando para o Shopping Bauru, para o Bauru Shopping, Ivan? Quantas pessoas você tem na tua equipe ali, entre administrativos, eu imagino que tem pessoal de segurança, tem tudo isso aí, como é que é? Olha, a gente não chega a 100 pessoas. Caramba. Não chega a 100 pessoas. Se a gente pensar em turnos de trabalho, né? O shopping começa a jornada 8, 9 horas da manhã e acaba meia-noite, né? Na verdade, começa bem antes, né? Porque você começa a preparar o shopping já às 5 horas da manhã, já tem uma equipe de limpeza preparando, para dar conta de quando abrir o shopping tá tudo prontinho, né? Depois que o shopping fecha também, você tem uma equipe já também cuidando dele, para que no outro dia também ele possa funcionar perfeitamente. Tem toda uma equipe de manutenção. São vários serviços que não dá para você fazer durante o shopping aberto, então você tem que fazer com ele fechado. Então a gente tem uma equipe muito enxuta. Esse eu acho que é um dos grandes segredos nossos, assim, de ter uma equipe muito engajada, muito participativa. São funcionários que estão no shopping há 30 anos, 35 anos, 20 anos, ou seja, a rotatividade da nossa equipe, principalmente a equipe própria, é muito baixa. E aí, se faz necessário, a gente efetivamente colocar a mão na massa em alguns momentos, né? Corrigir alguma peça publicitária que a agência, não sei se você conhece nossa agência, muito competente, mas a gente gosta de dar um pitaco ou outro de vez em quando. Eu conheço sua agência, desfruto dos serviços da sua agência também, e eles são muito bons também, e inclusive especialmente bons em aceitar pitacos. É verdade. Eles gostam de aceitar pitacos. Ó, para colocar os meus colegas também para fazer perguntas, é legal eu fazer essa breve introdução aqui. O Ivan, num papo anterior que a gente teve, né, quando a gente vai se preparar aqui para o nosso encontro, foi muito bacana ver essa linha que o Ivan tem de humanização no varejo, né? A gente fala da humanização nas empresas, né, ou no processo de humanização das empresas, mas realmente no varejo, né, pela característica de uma venda muito transacional, às vezes, uma relação. E no shopping a gente sabe que um ofensor muito grande é auto-novo, por conta da dificuldade das pessoas ter muito tempo ali cedendo suas vidas, sábado, domingo, feriados, até mais tarde. E o Ivan fez esse livro aqui, Relações Humanas na Sociedade, no Empreendedorismo e no Varejo. Aí, ó, recomendo, bem bacana. Ô, Ivan, eu vou fazer essa colocação, mas depois os colegas vão colocando mais questões aí. Quando que você percebeu que esse desafio precisava ser abordado por você? Relações humanas no varejo. Que fica muito claro que é um baita desafio, mas que momento da tua vida você olhou para isso e falou assim, cara, eu preciso falar um pouco mais sobre isso aí para essa galera. Eu acho que eles estão à margem desse olhar. O nosso negócio, ele, embora a gente trate ele de uma forma até mais fria, porque você lida muito com números, performance, indicadores, mas no final tudo está relacionado à performance e à dedicação das pessoas e à forma como a gente trata essas pessoas.
Quer sejam essas pessoas da nossa equipe, quer sejam essas pessoas da equipe das lojas, quer sejam essas pessoas os clientes do shopping. Então, se a gente não tiver essa preocupação com o comportamento humano, o negócio ele pode até seguir por algum tempo, mas ao longo prazo ele não vai dar certo. Se a gente não estiver prestando atenção no comportamento, na mudança da sociedade do nosso cliente, e a gente sempre estiver adotando as mesmas ferramentas de venda, as mesmas ferramentas de marketing, a gente estiver sempre cuidando da nossa marca da mesma forma, no médio prazo a gente vai jogar um bom negócio, jogar no lixo efetivamente. Então o livro, que ele é um compilado de artigos, são artigos nessas áreas de atuação, sempre com o viés de chegar no ser humano. Ou seja, a gente consegue falar de vários assuntos, mas no final a gente vai entender que aquilo tudo ali depende da ação humana. E se depende da ação humana, a gente precisa ter um cuidado com isso, né? A gente não pode deixar que isso seja algo espontâneo que aconteça da forma que for acontecer. A gente pode influenciar nisso. Então, na realidade, o livro ele é uma reflexão para que a gente pense que não basta só a gente ter um bom negócio, não basta só a gente ter um bom produto, se a gente não está pensando nas pessoas. Ah, mas meu produto ele se vende sozinho. Eu acho que nada se vende sozinho, né? Ele pode até ser um produto muito conhecido, que tem uma clientela muito fiel, mas você efetivamente tem que estar revisitando o tempo todo a forma como você lida com seus clientes, senão aparece um outro e te derruba. E isso tudo envolve a forma como a gente trata as pessoas. E é uma preocupação que a gente tem quando a gente senta para falar, mas no dia a dia a gente deixa isso muito de lado, né? A gente recebe um funcionário nosso que está, de repente, num dia ruim, e a gente não tem essa percepção, pô, esse cara não age assim, por que hoje ele está assim? Então eu não posso cobrar dele da mesma forma que eu cobro normalmente. Eu tenho que chegar nele. Não me custa nada eu, como líder, ter esse entendimento e ter essa sensibilidade junto ao meu colaborador e ao meu cliente também, né? Às vezes o cliente não está afim de uma abordagem, não está afim de um tratamento mais alegre, mais despojado, às vezes ele está mais, né, retraído, enfim. A gente tem que ter essa percepção do interlocutor nosso, do que momento que ele está vivendo e a gente trabalhar nisso. A gente fala muito sobre isso aqui, né? A responsabilidade do atendimento, né? Mesmo em negócio que tem uma característica muito transacional, e é bacana você falar porque existem negócios que têm característica de venda muito transacional, mas ele não pode viver só da venda transacional, ele também tem que buscar oportunidades de converter vendas, né? Em algum momento, as vendas que ele não realiza vai fazer falta, se ele ficar vivendo só das vendas que ele sofre, né? Ele precisa também promover venda. E o papel de capacitar a equipe, né, para que essa abordagem mais consultiva, vamos dizer assim, seja adequada, né, é do dono, né, é da empresa, não é o funcionário que está ali, ele não chega pronto para fazer um bom atendimento. Ele precisa ser capacitado, como qualquer área da empresa, ele precisa ser capacitado para fazer isso daí. É isso aí, senhores. Manda brasa aí, vamos... Uma coisa que até na conversa anterior você tinha citado, brincando, né? Muita gente vem falar, qual que é o futuro do varejo? Para onde o varejo está indo? Quer dizer, você como está lá gerenciando, né? Gerenciando esse ecossistema de varejo, de empreendedorismo e tudo mais, é interessante você falar qual que é o futuro do varejo, mas pelo que você coloca, o futuro é o que está lá no passado, sempre foi, né? Relação humana. Agora, quanto que, muitas vezes você que convive e vive diretamente a realidade ali de pequenos empreendedores, né? Gente que muitas vezes é aquele perfil tradicional, que ele era empregado, por alguma situação da vida dele, de repente ele começou uma empresa. E o quanto desses empreendedores que têm essa visão da importância de você fidelizar, né? E aí, quando fala de fidelização, tem muito a ver com brand, né? O tempo inteiro eu fico falando sobre isso, essas conexões que a gente vai criando, relacionamentos e tudo mais, né? Mas o quanto que eles realmente enxergam que essa fidelização, tanto de público interno, né, quanto do público externo, tanto da equipe dele, né? Fidelizar, fazer a equipe dele ser engajada, envolvida ao redor da marca, realmente responder de acordo com o que a marca gera de expectativas e tudo mais, e fazer com que isso transborde para fora, da porta para fora, e chegue nos clientes e tudo mais, né? Mas muitas vezes a gente fica falando sobre tecnologia, sobre futuro, sobre marketing digital, enfim, todo esse mundo, muitas vezes pode dar uma sensação de que está se despersonalizando, está se desumanizando, talvez, num certo sentido, né? Mas na prática, assim, eu queria até ouvir de você, aqueles empresários que começaram pequenos, iniciaram negócios, você deve ter visto centenas, talvez milhares aí ao longo desses X anos que você está nesse mercado. Quantos deles que você olha e fala, esse deu certo justamente porque ele enxergou isso, né? A importância de você valorizar as relações humanas, estimular as equipes deles para que façam isso também,
e fazer com que os clientes deles percebam esse valor, né, dessa conexão humana. Assim. Os empresários, tem muitos que ainda não enxergam isso? Você vê claramente, você vê nitidamente assim, essa diferença ali na visão A primeira coisa, você pode falar isso aqui, né? Porque quando você falar, vão estar na tua porta lá hoje à tarde, lá falou, bom, você falou de mim, né? Quero exemplos, eu quero exemplos. Eu acho que isso a gente consegue enxergar como alguém que está no setor há muito tempo, mas até como cliente, quando você entra numa loja, quando você vai se relacionar com uma empresa, você consegue ver isso, né? Você percebe a empresa mais gelada, né? Mais fria, né? Quando você vê o atendimento que você vai ter, ou aquela máxima da gente entrar num lugar e o funcionário, o colaborador vir desabafar com a gente, que ele está... Né, que ele não tem condições de trabalho, ou quando você indaga alguma situação que foge daquele padrão de atendimento, e ele diz que se ele não sabe, que o patrão dele não dá condições, que ele não consegue trabalhar dessa forma. Então, é perceptível, assim, as pessoas não conseguem esconder isso. Né? E principalmente no varejo, onde você necessariamente, o varejo tradicional, você tem um relacionamento com quem está ali. Então, você consegue perceber isso. Né? Eu acho até que o empresário ele entende que isso é importante. Eu não consigo imaginar que alguém vai chegar para você e falar de forma convicta que ele acha que não é importante capacitar a equipe, que ele acha que não precisa valorizar o cliente dele, fidelizar. Seria um absurdo alguém falar isso. A questão é o quanto as pessoas dedicam o tempo delas a isso e o quanto elas efetivamente investem nisso. Sem dúvida nenhuma. Né? Essa que é a diferença. Saber que precisa, parece que todo mundo sabe. É o básico, né? O que está sendo feito realmente? Mas assim, quando você fala assim, olha, será que se você melhorar um pouquinho a remuneração, se você criar alguma... E remuneração não necessariamente é você dar dinheiro, né? Você pode dar outros benefícios, você pode dar outras formas de fazer com que o seu colaborador se sinta valorizado quando ele atinge uma meta. Você estabeleceu metas alcançáveis. Porque a gente entra em muita loja também, que você olha as metas e fala, cara, não vai alcançar, a loja toda não vai vender isso. Como é que ele bota isso para um vendedor? Mas é o que eu preciso vender. Mas você fala, mas está inatingível isso. Então, no primeiro mês, o colaborador até tenta. No segundo, ele fala, esquece, isso não vai ser possível, entendeu? Então, essa predisposição de gastar tempo com isso, né, e de investir efetivamente na formação de uma equipe, de treinar a equipe. Eu acredito muito assim, as coisas não surgem do nada. Você tem que ter um objetivo e treinar para isso. Né? Treinar situações. Então, por que a loja, antes de abrir ao público, ela não fica lá meia hora falando sobre o dia anterior, situações difíceis que eles tiveram, momentos complicados com os clientes, estimulando as pessoas a efetivamente terem uma reação no momento em que não tem o líder por perto ou o dono não está por ali. Então, treinamento é fundamental, conhecer o produto. Hoje você entra numa loja, qualquer pessoa, você conhece mais o produto do que o dono da loja. Então... Você já pesquisou, né? Você já pesquisou a reputação do produto, a reputação da loja, o que aquele produto Se o vendedor não for muito bem treinado e atento, eu vou ensinar para ele. Nós somos ardilosos, a gente dá uma testada para ver se o cara sabe mesmo, entendeu? Então, assim, treinar também a equipe naquilo que ela está vendendo, os predispostos a vender. Então, eu acho que o empresário ele precisa ter um pouco mais essa disposição. Investir um pouco mais nisso, porque o retorno vai vir. A gente sabe que as margens são apertadas, que o varejo oscila muito, tem meses que o empresário tem que pôr dinheiro, então isso também desanima. Né? O cara fala, mas por que eu vou investir em treinamento da minha equipe se eu não estou conseguindo nem tirar dinheiro do negócio? Mas será que isso, olhando o mercado, não tem exemplos de pessoas que estão fazendo isso e estão performando melhor do que eu? Então no shopping isso é nítido. Principalmente o lojista que não perde tempo com fofoca, que não perde tempo com um grupo de WhatsApp para ficar falando besteira. Porque as pessoas também, nós temos uma mania muito grande de procurar culpados para tudo. Né? Então eu não estou vendendo, a culpa é do governo, a culpa é porque está calor. Eu sou o último item de todas as possibilidades. Aí na última linha tem lá, eu sou culpado. Talvez tenha sido eu. Talvez, mas acho que não. Mas depois que ele passou por tudo isso aí, sobrou pouca responsabilidade para ele no final. Então eu acho que é muito disso. O empresário, ele entende que isso é importante. Talvez ele não tenha a predisposição para fazer, talvez ele não saiba, e aí vai um pouco do nosso estilo de empresário no Brasil, que a gente é muito autodidata em tudo. A gente sabe tudo. Eu não preciso contratar um especialista em marketing para fazer minha campanha. Inclusive, a gente foi treinado para saber de tudo, né? A gente foi treinado para acreditar que sabia de tudo. A rede social cuido eu, cuida a minha esposa, cuida meu cunhado. Eu não vou contratar uma empresa que vai me cobrar R$300 para cuidar, né? Para cuidar da minha rede social. Eu não vou, mas a gente chega nesse ponto, ou seja, e você tem pessoas que são especialistas, por que não procurá-las também, né? Então, e o lojista, principalmente de shopping, eu acho que a gente não explora muito a força de rede do shopping.
né? O lojista ele é um concorrente um do outro dentro do shopping, mas ele forma uma força muito grande de atração para as pessoas para o shopping. Sem dúvida, Né? sem Então, dúvida. a gente também tem que ter esse olhar de poder fazer parcerias um com o outro, de poder enxergar que o meu negócio tem alguma similaridade com o outro e poder trabalhar junto, ou seja... Mas acho que falta no empresário, Paulo, respondendo a sua pergunta, essa predisposição para fazer. Ele sabe que é importante, ele entende que é importante, mas precisa gastar energia com isso. E às vezes ele, por outros motivos, não tem essa predisposição. Deixa eu conectar um pouquinho do que tudo que foi falado aqui com a questão dos shoppings nos dias de hoje. A gente vê então... Que, inclusive essa abordagem é bem bacana, depois a gente pede pro Ivan voltar nisso, porque é bem legal entender que algum tempo atrás a gente... ouvia, né, dos especialistas dizendo, ó, o dia dos shoppings está contado, né, os shoppings vão acabar. Não é? 10 anos atrás, por exemplo, a gente ouvia isso muito fortemente. Se a gente olhar o empresário, como a gente está dizendo aqui, realmente ele acha que sabe, culpa o outro, ele não prioriza, né? Ele pode ter um pouquinho de consciência, mas não adianta ter consciência e não priorizar, e por isso não toma a atitude de treinar, eu não tomo uma atitude simples de falar sobre o dia anterior, no começo do dia, para estimular, para ensinar, para orientar, né? Tudo isso passa por uma questão cultural. Se o dono da loja lá, o empresário, é um cara mais truculento, a equipe vai ser desse jeito também, uma questão cultural. Então a gente tem um problema de um cenário que não está no shopping só, nos lojistas de shopping, né? Está no mercado como um todo. Então nós temos essa deficiência, que talvez signifique uma coisa importante que poucos percebem, que a oportunidade é tão grande, existe um potencial de gerar tanta riqueza que até mesmo eu não sendo tão bom empresário assim, eu consigo manter minha loja anos no shopping, faturando, gerando lucro e continuo ganhando dinheiro. Apesar de muitos fecharem, né, no mundo inteiro é assim, mesmo esse empresário, ele está lá, gerando riqueza, faturando, tendo lucro. E aí, olhando o empresário dentro do shopping e as mudanças, né, tem uma notícia recente que eu vi, dizendo que esse ano deve inaugurar perto de 17 shoppings no Brasil. Lá no passado, eu lembro uma época que a inauguração tinha... Nossa, era uma coisa absurda. Ia inaugurar shopping para todo lado. Aqui mesmo em Bauru, estava previsto mais 2 shoppings. E, de repente, deu uma refreada e agora parece que está retomando de novo. Mas houve, sim, uma mudança nos shoppings. E eu vou dizer assim, eu acompanho não com a sua experiência, eu acompanho pelas notícias. De que o shopping foi se moldando para ser muito mais com empresas de serviços. Aí eu caminho dentro do shopping, eu vejo empresas de serviços dentro do shopping. E também para entretenimento e alimentação. Aí eu caminho dentro do shopping como um cliente e vejo que aumentou bastante. Privilegiaram muito as áreas de alimentação, né? Isso. Quem é de Bauru há muito tempo atrás vai lembrar aqui, no final dos anos 90, como era a praça de alimentação do shopping, né? Era um cantinho lá no último praticamente andar. inexistente. Né? É. Então, o que eu quero dizer com isso é, há essa mudança. O shopping, obviamente, como uma organização, ele vem percebendo isso e vem se ajustando. E os lojistas ali sentadinhos, esperando o cliente chegar, ou esperando a administração do shopping trazer tráfego, né? Porque é isso que eles estão esperando. Eu alugo lá e falo assim, agora vai encher de gente, porque eu não preciso me preocupar com trazer gente aqui. Quem que tem que trazer é para quem eu pago condomínio, para quem eu pago qualquer coisa. E aí eles ficam lá. Eles mesmos, esses empresários, eles estão percebendo que eles precisam mudar em termos de a minha própria loja, talvez, eu precise prestar mais serviço, ter mais entretenimento, criar um evento interno, fazer diferente do que eu faço, que é botar vendedores olhando para a porta, esperando gente entrar. Eles estão percebendo que eles devem mudar? Eu acredito que sim. É aquilo que eu falei. É assim, hoje todos nós temos como buscar essas informações, ou seja, ninguém pode ser um alienado de não pelo menos uma vez ter alguém falado alguma coisa e ele ter parado um pouquinho para prestar atenção nisso. Eu acho que o empresário ele sabe, eu acho que ele faz alguma coisa, mas poderia fazer mais. Essa eu acho que é a questão. Isso que você falou é fundamental. Essa mudança toda dos shoppings, o shopping ele é um organismo vivo, muito interessante, porque assim, ele consegue rapidamente atender aquelas demandas novas da sociedade, ou seja, você percebe que as pessoas estão caminhando por um lado, estão demandando alguma coisa diferente, os shoppings imediatamente conseguem se estruturar para isso. Né? A gente tem um grupo de shopping centers, uma associação nacional que é capitaneada pela Brás, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, muito capacitada.
Então, assim, a gente consegue entender o rumo e buscar. É lógico que às vezes quando você erra, né? Não vai acertar sempre, né? Em alguns momentos você acha que vem uma tendência forte por aí e isso não... Eu até brinquei da última vez que a gente conversou que a gente achava que o metaverso ia, nessa altura do campeonato, a gente ia estar conversando aqui com óculos, né? E muitos shoppings foram nessa linha se estruturado e isso acabou não vingando. Mas de uma forma geral, a gente consegue reagir rápido a essas mudanças. E a gente está o tempo todo conversando com o lojista para que ele também tome as suas ações. Porque não adianta só a administração, quem está por trás do funcionamento do shopping, se preparar para isso. Se o lojista está lá na ponta, ele não entender isso também. Porque senão o cliente chega, eu faço toda uma propaganda, Paulinho faz todo lá um preparo lá de mídia e tudo mais, eu convenço você aí no shopping te vendendo uma coisa, chega lá, você é frustrado, você não volta. Né? E pior, você sai de lá propagando uma experiência ruim que você teve. Então, a gente tenta, e os lojistas respondem a isso, mas ainda é pouco, ou seja, ainda talvez, e aí pode ser falha nossa, que não estamos fazendo a comunicação como deveríamos fazer para o lojista entender isso. Né? Também não dá para a gente dizer que a gente faz tudo certinho, o lojista que é o culpado de tudo, não é verdade, a gente também precisa melhorar nossa comunicação com ele. Mas o lojista que está lá na ponta, o vendedor, aquela pessoa que está lá atendendo, ela precisa ter isso na cabeça, não adianta nada. A gente trabalha muito naqueles serviços que estão nas nossas mãos, limpeza, segurança, estacionamento, com o entendimento de que são eles os responsáveis por reter os clientes do shopping. Não sou eu, não é o marketing, não é a agência, não é o diretor. Se tudo aquilo que a gente fizer, na hora que você entrar no shopping, você for de alguma maneira destratado pelo operador do estacionamento, ou quando você pedir uma informação de segurança, ele simplesmente ou não souber demonstrar que está ali e não sabe o que está falando, ou se você for no banheiro, o banheiro estiver sujo, vai tudo por água abaixo. E a loja também, se você entrar na loja com toda uma vontade de comprar alguma coisa, porque varejo é muito realização de sonho, né? Isso eu falo um pouco também no livro, assim. Aquele produto, aquela coisa que você vai comprar, aquele serviço que você vai fazer, aquilo é a realização de um sonho, ou para você ou de alguém que você gosta. Quando você tem isso frustrado, isso dói muito na gente. Você fala, poxa, eu estava querendo comprar esse celular, mas olha só, não consegui entender como ele funciona, a propaganda que eu vi não tem nada a ver com o que está aqui na loja, o atendimento foi horroroso, você está frustrando isso. Então a gente precisa ter esse cuidado na ponta de não frustrar quem a gente convenceu a ir lá. Né? E a gente também vai falar provavelmente depois, mas essa questão da gente manter o cliente como nosso cliente. Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem. A gente é muito bom em trazer uma pessoa nova para o nosso negócio para comprar com a gente. Aí ele comprou, a gente fala, quero outro, não quero mais esse. Então a gente precisa ter um trabalho maior de manter o cliente como cliente sempre, ou seja, e isso é mais fácil do que eu pegar alguém que nunca se relacionou comigo, né? E trazer ele, tirar ele da concorrência efetivamente. Então, tem muito a se trabalhar, mas eu acho que o empresário ele está atento a isso. E o empresário brasileiro, com todas as dificuldades, ele é muito resiliente, ele é muito forte. A gente passa por muitas situações que provavelmente empresários de outro país não conseguiriam estar de pé, como a gente vê. Nós passamos pela pandemia, por exemplo, o Bauru Shopping, ao longo da pandemia, a gente efetivamente perdeu 10 lojas durante todo o período da pandemia. É muito pouco. No mercado como um todo perdeu um pouco mais, mas... É expressivo, mas quando a gente vê do tamanho que foi o desafio naquele momento, foi muito pouco. Foi muito pouco. De quantas lojas? O Bauru Shopping tem 230 lojas. Naquela situação de ficar com aquela... sem saber o que ia acontecer, e muita gente efetivamente ainda não se recuperou 100%, mas está de pé, está lutando. Então o empresário também ele tem um lado muito guerreiro, muito elogiável, que é manter o negócio dele funcionando com todas essas oscilações, com todas essas questões que tiram a pessoa do negócio, porque você tem juro alto, você tem uma série de fatores que dificultam o empreendedorismo. Né? A gente, no nosso país, ele não é um país que incentiva o empreendedorismo. Ele, pelo contrário, quem tem dinheiro está incentivado a deixar o seu dinheiro no banco, porque ele rende bem e você não tem dor de cabeça. Esse lance do shopping trabalhar em alcateia, né? É uma oportunidade tão grande. A expressão é assim, pô, tem negócios muito convergentes, ou que podem ser muito convergentes, mas simplesmente, por algum motivo, eu acho que é um pouco de zona de conforto, sabe? É um pouco da zona de conforto. Eu me lembro de uma primeira experiência que me saltou os olhos. Eu estava visitando meu filho em Jacareí e fui numa galeria pequena, uma galeria bem modesta, né? E cheguei lá, tinha uma loja de roupa de bike, roupa de bicicleta, né? Aí eu tava com a minha esposa e falei, bom,
Vamos visitar essa loja aqui. Chegamos na loja lá, acabamos gostando de um produto, ela comprou uma roupa para ela, eu comprei uma para mim. No final, a moça da loja me deu um voucher para comprar, para pegar a barra de cereais numa loja que estava ali na mesma galeria, né? Pô, cheguei lá, o camarada era o proprietário da loja, ele deu um show de atendimento, me deu lá os vouchers das barras de cereais, mas também me vendeu mais lá uma caixinha de barra de cereal. Pô, provavelmente naquela experiência eu não visitaria aquela loja, mas foi a alcateia que funcionou ali. Quer dizer, a primeira loja falou, pô, aqui eu entrego o voucher para lá e muito provavelmente a loja de barra de cereal e complemento alimentar deve ter alguma ação também para reverter cliente para a loja. A gente, depois disso aí na consultoria, e a gente atende clientes do seu shopping, tá? Tem um cliente lá que faz reunião matinal, toda manhã, tem metas tangíveis, a gente reformulou o modelo de remuneração e estamos trabalhando muito forte no atendimento e já estamos conseguindo colher bons resultados, até do feedback dos clientes mesmo. Então, depois disso aí a gente colocou uma ação combinada entre agência de turismo e loja de malas. Pô, parece óbvio, né? Se eu comprei um pacote de viagem, pode ser que eu precise de malas para poder fazer isso aí. Pô, quando a gente percebeu isso, a gente não fez no shopping. Essa loja era do varejo de rua e a gente fez uma parceria com outras 2 lojas de mala para poder indicar e reverter. Por que será que o dono de estabelecimentos de shopping, não em sua maioria, mas ou talvez em sua maioria, ainda não perceberam que eles precisam disputar o dinheiro no bolso do cliente? Por que será que eles não entenderam, eu não disputo com as outras lojas, eu disputo o dinheiro que está, o cartão de crédito está no bolso do cliente, é ali que eu tenho que tentar fazer esse dinheiro chegar para mim, e se eu puder chegar até esse cartão de crédito através da tal alcateia, né? Pô, combinando serviços com outro lojista, isso vai facilitar. Por que será que isso não acontece? Ainda é uma cabeça dura do empresário não entender que ele poderia ter mais parcerias estabelecidas e ele só tem a ganhar com isso? Deixa eu só fazer uma colocação aqui. É bom para fazer um corte bem polêmico aqui. Porque o empresário, a maioria deles, é um avestruz com a cabeça enfiada dentro da terra. Ele não olha para o lado. Polêmico mesmo, você gosta. Ele fica ali bem assim, ó, enfiado a cabeça, fazendo o negócio dele. Quando a gente para vendo pra que não pensar, acontece. Tem muita convergência. Tem um monte de coisa que tem convergência, mas ele não se abre, ele não olha. Eu tenho 2 empresários que eu fico convidando ele para ir em reunião da associação comercial. Uhum. Não, vai lá, cara, pelo menos você conhecer uma primeira reunião, vai lá. Faz meses. Tem que desistir do cara, porque assim, o mínimo para ele ir para um lugar, olhar para o lado e ver assim, nossa, existe um mundo além do meu. Existem pessoas falando de outro assunto. Existem pessoas falando de assuntos que são correlatos ao meu. Existe uma dificuldade que ele tem que eu tenho. Existe uma forma que ele fez para resolver um problema que eu tinha. E de repente eu só fui lá e descobri. E que não precisa ser uma Cara, verdade absoluta. valeu já eu ter ido lá. Mas assim, é que ele não pode se filtrar, abre. mas ele tem que chegar lá e falar, pô, deixa eu me permitir conhecer coisas novas. Eu filtro, coloco o que funciona. Empresário avestruz. Mas ele não quer nem passar pelo filtro. Mas é muito essa questão da gente achar que a gente sabe tudo. Né? Que a gente não precisa de ajuda de A ninguém. gente volta sempre no mesmo ponto. Eu digo assim, ó, Autossuficiente. o empresário ele vai no limite da ignorância e da arrogância. Ele está sempre melhor. Ignorância e arrogância. Ignorância e arrogância. E o nosso varejo, ele, por formação, ele sempre enxerga a outra loja como não chega a ser um inimigo, mas um adversário. Ele sempre enxerga a concorrência como algo que vai fazer mal a ele. É difícil ele perceber, por exemplo, shopping você vai ter opções no mesmo segmento, opções diversas, porque essa é o charme do shopping, é a proposta do shopping. Mesmo assim, quando a gente coloca uma loja de determinado segmento, aqueles lojistas que já atuam nesse segmento ficam revoltados. Ah, mas não dá, já está ruim só para a gente, você vai botar outro? Eu falo, vai melhorar para você. A tendência é melhorar. Primeiro que você vai se mexer. Você vai começar a buscar algumas soluções que até então você não está buscando, porque você já se acomodou dentro do seu segmento. Segundo, porque o segmento fica forte. Aquelas pessoas que já não vão mais no shopping por conta delas acharem que aquele produto, aquela linha de produto não tem o suficiente para ela, ela começa a ir. E os exemplos são claros. Inaugura uma loja, inaugura um vestuário masculino, as outras lojas vendem melhor também, entendeu? Porque muitas pessoas vão por conta dessa que inaugurou, não encontram lá, vão comprar na outra, ou você tem mais força de comunicar isso ao seu cliente e tudo mais.
Shopping, isso então, deveria ser muito mais, isso que você falou, dessas parcerias, dessas coisas, compra aqui, você ganha um desconto lá, se você comprar aqui, você tem um café gratuito. Alguns lojistas, principalmente alguns varejistas, com a cabeça um pouco melhor, alguns mais jovens, alguns que estão, né, há menos tempo no varejo, eles conseguem enxergar um pouco mais isso. Mas ainda é um desafio. Pra você ter uma ideia, por exemplo, as divulgações que a gente faz do shopping. Quando a gente tem reunião com os lojistas, com os gerentes das lojas, eu falo, gente, só vocês fossem lá e curtissem os posts e compartilhassem, você não precisava de ninguém mais para fazer exatamente. isso. Já era, Entendeu? já estava. Poder da rede. Já ia viralizar. Nós temos 2.000 colaboradores dentro do shopping. Poder Se da rede. todo post meu tivesse 2.000 compartilhamentos, 2.000 curtidas, olha o quanto isso é se espalhar. Pois é. Mas nem vocês fazem isso, entendeu? As pessoas falam assim, mas está acontecendo um evento no shopping, eu não estou sabendo. Eu falo, você não olha a rede social? Pô. Você quer que eu mande ela circular impressa? Ô, Ivan, Carro de som na sua casa. Entendeu? Então falta muito isso, ou seja, o empresário entender que o sucesso do todo vai respingar nele com um sucesso individual, entendeu? Mas aí vem muito dessa tradição nossa do varejo, de esconder o jogo, né? É a formação do nosso varejo, de assim, eu não posso dizer o que eu estou fazendo, porque senão meu concorrente vai me quebrar, Vai me roubar, copiar. vai Mas copiar. a minha pergunta era assim, e Eu ia falar, Paulo, franquias? você tem uma abordagem muito bacana sobre essa e fala sempre que é o tal amadurecimento do empresário, né? É ele se amadurecer e entender ou ele buscar esse amadurecimento, né? E aquela expressão que eu adoro também, que é fazer o que precisa ser feito. Básico, né? O básico às vezes não faz. Eu brinco muito que, às vezes, a nossa consultoria, a minha consultoria, ela está promovendo resultado, não porque ela foi promover coisas diferentes. Ela foi lá fazer a empresa fazer o que precisa ser feito. Falou, fazer o que ela já sabia que precisava fazer. A gente só está do lado falando, não, eu vou te acompanhar para você fazer o que precisa ser feito. Você não vai deixar de fazer o que precisa ser feito agora. Se isso aqui não der resultado, a gente vai ter que fechar esse negócio. Porque esse negócio não funciona. Agora, se isso aqui der resultado, agora a gente está pronto para buscar outras coisas. Eu ia perguntar se muda alguma coisa a sua percepção quando tem franquias, né? Porque a franquia ela tem uma estrutura, ela tem ela pega o cara que não tem não é um empresário ainda e forma ele, faz esse acompanhamento, faz ele fazer o básico, dá aquilo que às vezes ele não sabe como começar. Então lá atrás é o software, as campanhas, o acompanhamento, as metas. Você acha que quando tem franquia é um pouco diferente ou não? Algumas. Porque assim, a gente tem muita franquia, né? Sim. Você tem aí algumas franquias que lideram o mercado de uma forma geral, que tem uma rede muito grande, e essas franquias têm uma estrutura dessa, de exigir até do lojista que ele apresente lá um DRE, que ele mostre efetivamente como é que está a relação dele com os funcionários, que chama a atenção do franqueado quando tem uma rotatividade muito grande, que analisa até a concorrência para implantar no negócio novas soluções. Então você tem algumas franquias que efetivamente fazem isso. Não é a maioria. Não é a maioria que faz isso. Você deve ter aí, de todas as franquias, aí, uns 30% das franquias que tem esse cuidado pleno com o seu franqueado. Porque algumas são franquias e outras são concessão diária, né? Tem umas que vão lá e falam assim, ó, coloca esse planejamento para funcionar que o negócio vai funcionar. E tem outras que só dizem, ó, você que é o lojista dessa área aí. Como você vai fazer, você é problema seu, se vira aí, ó. Aquelas franquias que o lojista o franqueado tem total e plena liberdade em fazer tudo, embora isso pareça contraditório falar, ela não é boa. É claro. Entendeu? Ela não é boa. Porque muitas vezes ele não vai sabe. conseguir fazer. E ele não se aproveita do poder da rede da franquia. Perde padrão. Você perde padrão, entendeu? Então, às vezes, o lojista reclama muito, não posso fazer nada, tudo tem que passar para a franquia. Eu falo, tá certo, pô, entendeu? Esse é o conceito da franquia. Eles têm que ter uma estrutura para te dar assessoramento. E outra, ele é o especialista, ele lá vai ter um especialista em marketing, lá vai ter um especialista em compra. O negócio já foi escalado, né? Faça isso que vai dar o resultado. Significa que você não possa contribuir, mas ele tem uma estrutura, né, que ele ao longo dos anos conseguiu montar, e você precisa se aproveitar disso. Eu acho que a franquia é uma boa alternativa, né, mas tem que escolher a franquia certa. A gente vai muito em modismo também. Aparece um produto, você fala, o cara vai lá, aí quantas franquias você tem? Não, eu tenho 3. Não vou entrar numa rede que só tem 3. A gente sempre fala assim, você tem uns pioneiros e tem uns piotários. Você escolhe onde você quer. Então estuda um pouco mais. Eu acho que na nossa experiência aqui tem isso. Já deve ter atendido franquia, né?
Já também, eu também. Pô, era uma coisa que a consultoria não deveria atender, né? Ah. A gente não deveria ter uma consultoria atendendo um franqueado. Ele já tem E que eu tenho franqueado na minha carteira de clientes. Ou no mínimo, assim, se ela... supostamente o franqueador não está Ou no mínimo ela oferecendo tem para ele o que ele precisa, né? No mínimo, se ela tem que distribuir um pouco para mais fornecedores na rede, no mínimo você, como prestador de serviço, receberia umas orientações, uma forma de agir, um padrão. É que né? muitas estão assim mesmo. É a concessão da área. Né? Falou, ó, você é o cara que vai explorar a minha marca nessa área. Como você vai fazer isso? Você está livre. Tem que usar o meu software, tem que comprar o produto ou a documentação do serviço de mim e tem que pagar o royalties. Mas o resto, como você vai vender isso, você pode fazer do seu jeito aí. Ô Ivan, você lida com o empresário, com o empreendedor, para trás da vitrine, né? Você conhece realmente o cara tá lá na sua sala, você vê como que ele administra, como ele gera a empresa dele, como ele se relaciona com os clientes, com os funcionários e tudo mais. Então você conhece o cara internamente mesmo, né? E eu fico pensando nisso que você estava comentando sobre franquia. Agora puxando muito para o lado de branding, aqui é uma dúvida que eu tenho. Se você pegar, por exemplo, o empreendedor, muitas vezes ele vai... Você também viu N empresas crescerem e morrerem. Crescerem e morrerem. E às vezes você pode até ter talvez uma certa visão de qual seria, não vou pedir uma receita mágica de como é que tem que fazer para uma empresa perpetuar, para crescer, para virar de uma unidade para uma super rede, para ele virar uma franquia e tudo mais. Mas eu estava pensando muito nessa questão de franquia que você estava comentando, no sentido de que o empresário, muitas vezes, o empreendedor, quando ele começa ali pequeno, às vezes ele vai escolher uma marca a qual ele quer se associar. Então ele vai buscar ali uma franquia. E muitas vezes ele está olhando a franquia que é mais famosa, que é a da moda, que tem produtos que ele gosta. Às vezes ele é cliente daquela franquia, ele já acha que por causa disso já deu liga e vai dar certo e tudo mais. Mas muitas vezes, uma coisa que eu percebo, até porque a gente atende franquias também, e a gente vê o perfil dos empreendedores, do franqueado, às vezes aquele franqueado, ele não tem o perfil daquela marca. Ele não representa aquela marca. Ele não tem o estilo daquela marca. Ele não tem a mesma crença que aquela marca. Ele não tem o mesmo propósito que aquela marca. Enfim, todas essas lógicas de branding, se você olha ali, não deu um match perfeito ali, sabe? Aquele empresário, na prática, pode ser que até dê certo. Mas muitas vezes a gente vê, é o tipo de empreendedor que daqui a pouco ele está virando a bandeira que a gente fala. Ele sai daquela franquia e no mesmo ponto ele coloca uma fachada parecida com o que era, muda o nome e segue o jogo, porque não teve essa relação forte com a marca ali que ele estava representando. Como é que é isso? Você percebe isso, assim, Não precisa contar casos, tá? Não vou... mas certamente você tem vários aí. Mas, assim, essa relação de quando um pequeno empresário vai, de repente, optar por, ao invés de abrir um negócio meu, quer dizer, eu vou abrir um negócio, mas ao invés de abrir a minha marca, eu vou me associar a alguma marca. Eu vou buscar uma franquia ou algum outro formato onde já vão vir os padrões, eu vou seguir aqueles padrões e crescer, sair vendendo. Mas eu estendo a pergunta ainda, quando uma pessoa procura a administração para alugar um espaço, como é que é o processo lá? Tem um filtro? Como é que esse processo ocorre? Pegando essa linha aí de, vocês vão olhar e falar assim, cara, não é uma boa coisa você alugar aqui não, você vai alugar, vai arrumar uma encrenca pra gente depois, como é que é isso? Essa relação é uma relação de honestidade com quem vai abrir. A responsabilidade, evidentemente, é dele. Se ele tem condições para abrir, se ele apresentou garantias financeiras para abrir, se é uma franquia e a gente conhece a franquia, se a rede nunca teve problema com aquela franquia, porque quando você faz parte de uma rede, a gente está numa rede de 40 shoppings, e na verdade você fala até com pessoas que não são da rede. Então, a franquia, por mais que se o lojista ficar devendo, sair devendo, não pagar o shopping, não pagar fornecedor e tudo mais, ela não tem responsabilidade legal sobre aquilo, mas ela tem uma responsabilidade moral sobre aquilo. Então, passa 2 anos... Respinga na marca dela, né? Respinga. Passa 2 anos, a mesma franquia te apresenta um novo franqueado e fala, então o outro fala, você saiu daqui e o cara não pagou nada. Você vai pagar aquela dívida dele? Então, de alguma maneira, a gente tenta não responsabilizar, mas passar para a franquia que ela tem ela deveria ser solidária, pelo menos em se sentar ali para conversar. Uma peneira legal para escolher o franqueado. Então, assim, invariavelmente a gente faz
essa peneira. A gente olha muito os segmentos, aquele segmento não está saturado, por mais que, como eu falei antes, o shopping ele vive de concorrência dentro dos segmentos, mas tem um limite também, você não vai também botar 20 operações em determinado segmento que você sabe que ela não suporta, ela também não tem, você não tem clientes, é um negócio mais específico, um nicho menor e tudo mais. Então a área comercial, ela procura fazer isso. Invariavelmente a gente acerta, porque a rotatividade no shopping ela é muito baixa. Você tem lojista eventualmente saindo, lojista eventualmente entrando, mas não é um absurdo você fala, pô, a gente não está acertando a mão. Então, de alguma maneira, o filtro que a gente faz funciona. Essa questão de perceber que o negócio não é para o empresário, ou que ele eventualmente está se precipitando, isso acontece, assim. Às vezes você até passa por todo esse filtro e você fala, pô, esse negócio não parece legal, não parece que combina com ele, não parece que ele tem o jeito para isso. Muitas dessas pessoas surpreendem a gente, porque ele busca se adaptar a isso, né? Ele vai atrás, efetivamente, se ele, pessoa física, não tem tanto a ver, ele se estrutura com pessoas que têm a ver. Então, sei lá, eu não sou uma pessoa que frequenta a alta sociedade, não conheço pessoas com grande poder aquisitivo, mas eu posso ter uma loja voltada para esse público, desde que eu entenda que eu tenho que me cercar de pessoas que têm essa habilidade, ou eu tentar, de alguma maneira, ir entrando nesse mercado. Eu até acho que quando a gente entra num negócio que é muito a cara da gente, eu acho que tem um risco grande, porque aquilo, de alguma maneira, ele nos deixa achando que aquilo vai vender muito, que aquilo vai ser um grande sucesso, que aquele produto é maravilhoso, porque eu gosto daquilo. Se eu for muito apaixonado pelo produto, eu acabo não vendo toda a verdade que aquela oportunidade tem, né? E às vezes a gente se deixa levar pelo ciclo da gente também. Você fala, vem cá, o que você acha se eu botasse uma loja para vender bicicleta assim? Mas o meu ciclo é só gente que gosta de bicicleta. Então todo mundo vai dizer que vai ser um sucesso, cara. Você bota, vai fundo, entendeu? Vai nessa. Os próprios amigos compram uma bicicleta a cada 4 anos. A cada 4 anos, entendeu? Então eu acho que tem esse risco também dos negócios que a gente é muito apaixonado por ele, entendeu? Eu acho que o mundo ideal é que a gente, antes de abrir um negócio, a gente efetivamente deixe um tempo, a gente perca, entre aspas, um tempo para entender esse negócio, para conhecer, visitar negócios similares à sua franquia, visitar outros franqueados. Fazer o processo, né, Ivan? Fazer um processo mesmo. E chamar gente que entende. Vem cá, cara, eu quero montar um negócio de charuto. Eu gosto de charuto. Eu quero montar um negócio de charuto. Será que isso dá certo? Como é que é o mercado disso? Você que atua no varejo de uma forma de conhecer as marcas, tal, o que você acha? Entendeu? Vamos buscar especialistas, vamos fazer uma pesquisa de campo, entendeu? Então, tem mecanismo para a gente errar menos. E às vezes a gente é muito precipitado. E às vezes também é o seguinte, ter um negócio às vezes não é para você. Entendeu? Eu trabalhei minha vida inteira como funcionário, como prestador de serviço. Aí depois de 50 anos, eu falo, agora eu vou ser varejista. Será que é pra mim? Puxa vida. Entendeu? Às vezes não é pra mim, entendeu? Não há nada errado disso, né? Não há nada errado nisso, entendeu? Eu posso ser um consultor, eu posso abrir um outro tipo de negócio, mas às vezes não é pra mim aquilo, entendeu? A gente também tem que ter essa humildade de entender isso. E definitivamente ter um negócio não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. E assim, a gente vive uma onda no Brasil onde qualquer um pode ter um negócio. Todo mundo quer ser o seu negócio. Os coachings, né? Essa onda toda de internet, assim, ninguém mais quer ser funcionário de ninguém, essa que é a verdade. Você fala com teus filhos, com a galera mais jovem, o cara não quer cumprir horário, cumprir tudo certinho. Ele quer ter um negócio dele, ele quer empreender, ele quer poder trabalhar viajando e tal. O mundo não é exatamente dessa maneira, entendeu? E isso eu acho que tira muito também as pessoas do pé no chão. As pessoas acabam se arriscando e se aventurando, e aí quando não der certo, alguém vai ser o culpado. Não vai ser ele. Volta naquela história, eu sou sempre eu tô na última linha das probabilidades de culpa aqui, né? Porque assim, abrir um negócio, empreender, a gente vê muito glamour por trás disso. O cara é empresário, o cara tem uma rede de lojas. Você vê o McDonald's em Bauru, você fala, pô, olha quanto McDonald's tem. Esse cara, o Emerson, né, que é o master franqueado aqui, que é uma pessoa super, super gente boa e tudo mais, o cara trabalha pra chuchu. Eu imagino. O cara não tem sossego. Entendeu? Então não tem glamour nesse negócio. Tem muito trabalho, entendeu? Tem o sucesso, evidentemente, porque ele lutou para isso, mas o cara não tem um dia de paz na vida dele. Ele trabalha pra chuchu. Então, assim, montar um negócio é uma alternativa para quem está buscando uma renda, para quem está buscando um novo caminho, mas com o pé no chão, né? Estudando um pouco, procurando saber onde ele vai montar, se não tem pegadinha nisso, porque o número de pessoas que também fecham os negócios nos primeiros 4 meses é absurdo. Nos dados, né? Você vê na associação comercial e tudo mais, tem muito disso. Deixa eu pegar alguns ganchos aqui. Um é interessante, eu escutei um podcast faz alguns dias de um cara que era bilionário e um milionário.
Sensacional o podcast, tanto que eu estou escrevendo um artigo e hoje, agora há pouco, saiu uma newsletter minha que eu escrevi sobre isso, que ele começa dizendo uma coisa importante. Uma coisa são os... Porque o podcast era sobre hábitos milionários. E aí eles já colocam, iniciando, dizendo assim, uma coisa são os hábitos que me tornaram milionário, até eu chegar ao meu primeiro milhão, e uma coisa são os hábitos de quem é milionário. Que eles disseram assim, que é o que muita gente vê por aí. Então, eu sou milionário, eu tenho esses hábitos. Não, cara, para eu ter sido não milionário... Não foi esses hábitos que me trouxeram até eu ser milionário. Eu não tive equilíbrio de vida, eu não fazia exercício, eu fiquei obeso. Eu comia pizza, eu comia esfirra e eu dormia 4 horas e meia, 5 horas. Eu trabalhava muito intensamente e eu, como bilionário, não conheço ninguém que começou do zero milionário que não trabalhou muito e não trabalha muito. Que é o que você disse do Emerson, que tem uma relação muito grande. Então, esse é um aspecto que eu quero pegar. O outro é aquela questão que a gente fala, eu estava falando aqui, que o cara ele não se prepara para ser o empresário. Então, quando ele compra ou uma franquia ou ele monta um negócio, ele empreende. Isso é fato. Empreender um negócio, empreender, significa eu tomo risco, mas não significa que eu sei continuar sendo um empreendedor e empresário. Entendo da gestão, da estratégia, do produto, consigo fazer uma análise além daquilo que eu gosto, olhando o mercado. Então ele não é empresário, ele não prioriza as coisas certas. Diante disso, uma pergunta que eu volto para você é, os empresários dentro do shopping, eles estão tomando atitudes, pensando em atrair o seu público, reter seu público e fazendo ações para isso, ou eles estão esperando o shopping fazer por eles? Partindo da premissa que o empreendedor, muitos abrem o seu negócio e ficam esperando as coisas acontecer. E diante disso, eu vou olhar para o digital. Hoje, as pessoas passam pelo digital para chegar no consumo, para ir lá e adquirir algo. Para pesquisar, para analisar, para comparar, para verificar o preço, a qualidade, as características, os benefícios. E aí eu posso chegar até a loja física e comprar. Os empresários, os lojistas lá hoje, estão tomando atitude de fazer algo para isso no digital? Ou eles estão aguardando o shopping cuidar disso, porque eu sei que o shopping faz. O shopping faz o digital, faz as redes sociais, faz evento de corrida, né? Torna o shopping o tempo todo em evidência e comunica o tempo todo o que está fazendo com campanhas. Invariavelmente o shopping, ele, até pela característica da forma como tradicionalmente o shopping trata com isso, o lojista ele tem um pouco essa mania de esperar. Ou seja, você tem que trazer o cliente. Mas mesmo se eu levar o cliente e ele não tiver uma atitude proativa, se ele não tiver feito bem o dever de casa, não vai adiantar nada. Entendeu? Eu posso botar 1000 clientes em frente à vitrine dele, se ele não tiver... Chega a ser surreal, né? Ele fala assim, pô, como é que é isso aí, cara? Eu tenho que levar o cara com dinheiro para comprar na tua loja. Pô, pegar na mão. Pô. Eu acho que tem uma responsabilidade, e a gente não pode fugir dela, assim, o shopping tem uma responsabilidade de ter uma marca forte, de buscar, entendendo aquilo que eu falei no início, entendendo essas necessidades, essas mudanças na sociedade, o que faz as pessoas ir em determinado lugar, e a gente procurar, né, executar movimentos que vão fazer isso funcionar. Eu acho que é uma obrigação, entendeu? Mas é fundamental o lojista fazer a parte dele. Ele pode ser um polo também de atração. E esse polo de atração vai servir para ele e para o resto do shopping também, mas ele também tem essa... É evidente que o que ele fizer, se o shopping não tiver antenado com isso, não fizer bem a parte dele, não vai funcionar, porque se eu não fizer nada, não cuidar de nada, e você como lojista levar o seu cliente lá, ele não vai direto efetivamente na sua loja, ele vai, né, conviver com uma série de opções no shopping que é de responsabilidade nossa. Então a gente tem uma obrigação sim. Mas o lojista, principalmente aquele lojista que está com um pouco mais de dificuldade, né, ele bate muito nessa tecla. O shopping não fez nada. Cadê os eventos? Vocês só fazem esse tipo de coisa. Vocês não, essa semana vocês não fizeram nada. Vocês só fazem evento que... É uma autossabotagem, se preparando para quando não der certo, falou, tá vendo? A culpa não foi minha, foi defensiva, do shopping. assim. Por exemplo, a gente está fazendo agora um evento de música e stand-up na praça de alimentação às terças e quintas. Então você tem muito lojista de outro segmento falar, esse cliente que você traz não é para mim, ele vem para comer na praça. Você fala, mas esse cliente veio no shopping, eu estou fidelizando ele, estou criando uma relação com ele. Mesmo se nesse dia ele não comprar, eu criei uma boa relação que ele vai comprar na tua loja. Entendeu? Faz alguma coisa dentro do seu negócio para que esse dia seja bom para você também. Você tem um show de rock, monta a tua vitrine voltada para isso.
né? Outra coisa que eu falo para fazer um corte polêmico. O empreendedor, o empresário é míope. Eu escrevi um artigo sobre isso. Miopia do empreendedor. Ele não consegue enxergar além do umbigo dele. Quer dizer, o trabalho que você está fazendo, ele é óbvio que é para fidelizar, para o cara voltar, para o cara falar assim, puta, eu vou sair de casa, vou optar entre o shopping A ou B. Então, o que você está fazendo é para vá até o B, Bauru Shopping. Eu estou analisando para fazer assim, putz, lá eu tenho todas as condições para eu voltar, o estacionamento, a limpeza. E lá, de repente, eu posso comprar o produto se o cara fizer a parte dele. Mas o cara é míope. Tá esperando, eu falo que o grande incômodo para mim é o varejo ficar esperando o cliente decidido. A gente já falou sobre isso e eu falo, os empresários que... Eu queria montar uma loja onde o Bauru Shopping trouxesse na frente só os clientes decididos a comprar. Então, mas assim, cartão de crédito na mão, assim. Se o cara descobre, se ele constata isso, Paulo, ele vai começar a ter ações. Porque, imagine só, né? Na minha visão, a jornada de compra hoje, ela é interrompida pelo digital quando o cliente já está pronto. Se ele já está pronto para comprar, ele não vai no shopping, ele vai comprar no digital. Ele vai comprar lá nos grandes streamings de venda. Então, eu tenho que me preparar, não para esse cara. Se ele estiver vindo, que bom, cara, mas é improvável que ele venha. Cada vez ele vai estar mais seduzido por ir lá no Mercado Livre, na Temo, na Amazon, em qualquer outro lugar. Se ele está ali, é esse cara que eu tenho que comprar, esse cara que eu tenho que conquistar. Ele não começou a jornada de compra. E eu quero que ele comece a jornada de compra aqui dentro, e não na casa dele. Porque se ele começar a jornada de compra na casa dele, provavelmente ele vai passar a mão no celular, vai começar a pesquisar e ele pode acabar comprando. Mas eu quero fazer minha última pergunta que foi no nosso primeiro bate-papo, foi o tema mais interessante, porque eu me lembro claramente quando essa informação passou por mim. Eu estava fazendo uma pós-graduação de marketing e surgiu isso na pós-graduação. Os shoppings vão acabar. Nos Estados Unidos já existe um movimento forte para o shopping virar locais de entretenimento e tal. E aí, a sala pegou fogo na hora e tal. Eu falei, vai acabar mesmo. Vai ser uma desgraceira. E aí você, com muita clareza e naturalidade, estava falando para a gente, olha só o que aconteceu e o que deve acontecer com os shoppings. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, Ivan. Por que você acredita, né? Ou por que vocês acreditam, a administradora e você e provavelmente outras administradoras acreditam mesmo que o shopping é uma bandeira marcada agora. Ele vai existir com essa configuração, talvez com alterações que precisam passar, mas não vai ser aquele tsunami que estavam falando há 10, 15 anos atrás. Eles mostravam as fotos de um shopping nos Estados Unidos vazio, né? Os Estados Unidos tem milhares de shopping, né? Então, eventualmente, você tem realmente algum que... Shopping que não deu certo, não deu certo, provavelmente né? aqui no Brasil deve ter acontecido. Já aconteceu. Eu acho assim, o varejo, a gente sempre vive essa não disputa, mas essa dúvida entre o digital e o físico, até que ponto o físico vai conseguir se manter com o digital. Alguns segmentos, o digital já ultrapassa o físico. Uhum. No Brasil ainda é pequena essa participação de venda no digital. E pequeno, e parou de crescer com aquele percentual tão grande que crescia no começo, né? Não tá. Eu acho que ainda tem crescimento todo ano, mas muito menor do que antes. Eu acho que tem potencial, evidentemente, mas a nossa experiência, no geral, no digital, a não ser nesses grandes players, aí, não é boa. Uhum. A gente não tem mais. Talvez pela nossa geração, talvez a geração mais jovem tenha um pouco mais de facilidade, de confiança nisso, mas eu ainda acho que o varejo tradicional, se ele tivesse entendimento de ter uma boa experiência com o seu cliente, o cliente vai preferir comprar com ele. Mas eu vou abandonar o digital? Não, o digital também você pode estar lá, entendeu? Você pode estar em todas as plataformas. E deve estar, né? Deve estar, entendeu? O pequeno varejista é mais difícil, porque o digital ele é caro, ele é difícil de operar, ele não é fácil de você integrar toda a sua operação nele. Se criou no Brasil uma máxima de que o digital tem que ser mais barato, tem que te dividir em 10 vezes sem juros, tem que entregar de graça na sua casa. Então, quem está fazendo isso lá está perdendo dinheiro. Pois é. E tem muita gente que está lá perdendo dinheiro e a gente acha que aquilo... Grandes empresas estão lá e estão perdendo dinheiro. De vez em quando sai um balanço aí, você fala, esse cara não era o máximo nisso? Então, o digital ainda tem muito a caminhar. A questão do shopping e do varejo de uma forma geral, eu acho que é isso, é entender como que as pessoas estão demandando hoje em dia.
A gente viveu um tempo atrás um medo de perder o jovem. A gente falou, o jovem não vai querer esse negócio. Vai querer ficar andando aqui, vendo vitrine, entrando em loja, conversando com as pessoas. E isso mudou, ou seja, o jovem hoje está muito mais presente no shopping. Não com o perfil da nossa geração, mais objetivo, ou que vai e faz 2, 3 coisas. Ele vai com mais tempo, ele fica mais no shopping, ele passeia. E é perceptível isso, viu? perceptível. A gente vai no shopping e percebe mesmo. Ele é um momento para ele, que é aquilo que o Paulo, que é um pouco mais velho que todos nós aqui, ele fazia, mais velho, que ele bem mais fazia nas praças. Né? É isso aí. Você ia para as praças, ficava andando meio sem sentido. Né? Aquela época que a gente vivia, né? Você, Tinha tempo pra cá. Paulo- Parece que o dia tinha 40 Paulo horas. defende né? muito isso. Na época era solteiro. Você ficava andando nas praças. Se olhasse, não tinha o menor sentido aquilo. Você ficava andando, conversava com um, conversava com uma paquerada. Um passatempo, né? O shopping virou muito essa praça para o jovem hoje. Ele vai com seus amigos, encontra outras pessoas lá, interage com essas pessoas. Talvez ele não tenha um consumo, um ticket médio que a gente, né, gostaria. Gostaria que todo mundo que entrasse no shopping gastasse R$5.000 cada um. Né? Talvez Mas ele com certeza leva recall aí, né? Deve levar lembrança pra quando ele leva. tiver a intenção de comprar, ele lembra daquilo que ele viu. E a família tende a se relacionar com o lugar que os filhos estão se relacionando. Embora eles não gostem que a gente vá, mas a nossa... É natural que a gente também comece a frequentar lugares que nossos filhos estão, até para entender, né? E se nossos filhos estão satisfeitos ali, a gente também quer ir lá, enfim. Você vai criando uma relação com toda a família. Então, se a gente tem esse entendimento e começa a moldar o shopping também nessa linha, para atender esse jovem, as pessoas hoje gostam de ir no shopping muito para convivência, para ir em restaurante, para comer, não efetivamente para ficar andando atrás de comprar. O shopping também tem que se adequar a isso. Eu acho que tem se adequado muito nisso. A facilidade de você estacionar, a gente conversou quando estava entrando aqui, é absurda. Eu, particularmente, vou numa loja de rua, vou em alguma coisa, é irritante. Você passa em frente à loja e não consegue parar nela. Pra Nem- muitas nem pessoas vou, é determinante Entendeu? hoje. Mas né? você fala, Se não pô, tiver dá pra vir estacionamento, aqui, não vai. cara, entendeu? É. Essa temperatura que a gente está vivendo aqui está gostoso. Quando for sair ali, está um calor absurdo. Então, essas coisas que eram inicialmente o forte do shopping, o shopping quando começou, a gente tinha segurança, ar-condicionado e estacionamento. Basicamente, essa era a nossa força de atração. Né? Isso virou comum, porque todo mundo começou a ter, mas hoje, com milhares e milhares de automóveis circulando em qualquer cidade, isso voltou a ser um ponto forte. Se imaginou na época da pandemia que os estacionamentos de shopping não iam voltar a ser o grande negócio que era, que as pessoas iam usar Uber, nada disso. Todo mundo voltou a usar o seu carro, todo mundo... Né? Muitas máximas que a gente achou na pandemia não se realizaram, aliás, a maioria delas, né? Então eu acho assim, eu acho que Tudo tá voltando ao normal. tudo tá voltando do jeito que era, a gente, aquelas preocupações que a gente nem tem mais, de higiene, aquela coisa toda, não acabou. Mas de uma forma geral, assim, eu acho que o shopping tem muito a caminhar e esse crescimento de inaugurações de shopping, ele está muito associado a você ter empreendedores e lojistas para preencher esses shoppings. Perfeito. E aí, para isso, você precisa a economia melhorar um pouquinho, entendeu? Você precisa estar mais atrativo para o cara montar uma Pouquinho loja. só, né? É Pouca melhorar um coisa. pouquinho a economia. E a gente, esse bombardeio que a gente tem de informação o dia todo, tudo caro, o governo é ruim, não sei o quê, essas coisas, elas Contamina. ela dá medo. Ela dá medo da gente gastar. Você fica com medo de arriscar um pouquinho mais, de trocar teu carro, de comprar uma coisa melhor, de mudar. Porque a gente A é muito insegurança, muita insegurança, é entendeu? um fator muito comprometedor. Muito. Ela é intangível e absolutamente comprometedor. E o empreendedor O cara é fica com afetado, né? Totalmente, Você né? percebe isso lá no clima do... Principalmente no humor dele com o negócio dele, porque aquilo que a gente falou no início do cara investir um pouco mais em treinamento, de remunerar um pouco mais. Ele recua. Ele recua, porque ele acabou de ouvir um zap, ele acabou de ouvir uma entrevista, ele acabou. É um bombardeio de... É um bombardeio o tempo todo que dá muito medo na gente. Contaminando. Não, e agora é que ele deveria ser mais corajoso e ousado, porque com a economia ruim assim, ele precisa ser mais competitivo. Porque ele precisa ser melhor do que os seus adversários. Então, se ele tem uma loja lá no mesmo segmento que o outro, ele precisa ter uma loja que atraia mais que o outro. Eu tenho uma analogia muito bacana para isso aí, Paulo, que eu percebo isso... Isso sempre aconteceu nos últimos anos, principalmente depois que eu tive esse olhar mais voltado para a consultoria, que a analogia que eu faço é o empresário quando tá numa situação dessa de segurança, ele parece a gente quando está precisando sair de casa e está chovendo. Você precisa sair, mas está chovendo. E aí você fica em casa esperando a chuva passar. Se a chuva demorar para passar, o que você faz?
sai na chuva mesmo. Então o empresário está naquele momento agora, ele falou, pô, eu estou inseguro, eu não vou investir em treinamento, eu não vou melhorar, eu não vou fazer, vamos esperar isso aqui passar. Só que isso demora mais um pouco, e no nosso caso do Brasil aqui, parece que demora pra caramba, né? Porque tá sempre assim. Daqui a pouco ele sai na chuva e fala assim, pô, não vai ter jeito, eu vou ter que sair desse jeito mesmo e vou fazer as coisas e o varejo dá um outro crescimento. Dá seu recado final pra gente, Ivan. O que está acontecendo de legal no shopping? Tem alguma novidade que você já possa nos trazer para as próximas datas comemorativas muito fortes? Não sei se isso já está pensado aí. Enfim, faça aí o convite para as pessoas aqui que estão em Bauru e na região, né? Porque o Bauru Shopping é um shopping visitado por toda a região, para a gente caminhar para o nosso fim aqui. A gente atualmente está com o evento na Praça de Alimentação às terças e quintas. Então, terças-feiras é um stand-up e às quintas-feiras uma banda cover, né? Semana passada foi o U2, a próxima agora é o Queen. E de graça. Totalmente gratuito. Então, terças e quintas na praça. Também na Praça de Alimentação, a gente entrou ontem com uma campanha com preços baixos, ou seja, a maioria das operações da praça baixaram o preço de um prato, bem baixinho, a partir de R$15. Então, a gente também está com uma oferta de preços super baixos também aí para poder atender nossos clientes. A gente já está preparando a campanha de mães e namorados, é uma campanha que a gente faz uma campanha unificada, normalmente com algum prêmio, né, que funciona, e os nossos clientes gostam muito das campanhas promocionais. No Natal a gente deu um lote no Guestier de R$300 mil, agora foi bem bacana. Foi bem bacana, então a gente deve estar pensando no prêmio agora, mas provavelmente vai ser aí um carro aí de luxo também para esse período. E o shopping está sempre com atrações. A gente entende que o shopping ele tem essas grandes campanhas, mas a gente está sempre recheando ele com eventos todo final de semana, evento para as crianças, evento para os pais. Então, eventos esportivos. Final de semana a gente fez uma corrida lá bem bacana. Chegando no Dia das Mulheres, a gente tem uma corrida das mulheres também no dia 9 de março. Então, quem quiser se inscrever ainda tem algumas vagas. É uma corrida exclusiva para as mulheres. Então, a gente está sempre procurando atender toda a família, né? O nosso entendimento do shopping é poder ter atração e poder receber de uma maneira assertiva toda a família. Então, confira nossas redes sociais aí que sempre tem alguma coisa acontecendo. As grandes campanhas, elas vão acontecer dentro de uma força grande, principalmente nessas campanhas promocionais, mas são pequenas campanhas que efetivamente a gente dá oportunidade para... Chega no fim de semana e fala, o que eu vou fazer hoje? Tem nada para fazer? Onde eu levo meus filhos para se divertir? O Bauru Shopping é sempre uma alternativa. Legal, bacana. Seu convidado é muito bom, hein, cara? Gostei do papo aqui. Dava pra gente trazer ele aí umas quatro vezes. Ele falou umas coisas aqui que eu falei, pô, isso aqui dava um episódio, isso aqui dava um episódio. Agradeço o seu convidado aí, Paulo Razeira. Afinal de contas, só por você ele está aqui. Nós não conseguiríamos. Foi uma honra. Legal. Aí, aproveitando, né, lá na MR Tempo, a gente é especialista em estratégia de gestão de marcas, estamos aí dessa trajetória nossa aí de 30 e tantos anos, a gente está com o Bauru Shopping, desde quando inaugurou o Bauru Shopping, eu falo pro Ivan, né, eu andava de bicicleta naquele terreno onde está o Bauru Shopping, eu andava de bicicleta porque eu morava ali na região. Já olhando e falando assim, um dia eu vou prestar serviço para esse cliente que vai ser construído aqui. Mas é uma coisa que eu acho legal, até só finalizando, né, a gente que é da área de branding, a gente fica pensando, né, shopping como sendo esse espaço para gerar experiências únicas, marcantes, inesquecíveis e tudo mais. E como o branding ele é importante em tudo isso, né? E quando a gente estava falando sobre digital versus físico, a diferença do físico é onde você pode trabalhar todos os sentidos ali, né? Então, estratégias de marketing ou de branding olfativo, sonoro, né? As músicas, os aromas que você sente ali no corredor, tudo isso vai estimulando. Tem muita emoção. A compra no shopping é diferente. Inteiro, neuromarketing o tempo inteiro sendo aplicado, né? E isso vai fazendo com que as pessoas vão criando essa simpatia pela marca Bauru Shopping ou pelas marcas, né, que estão utilizando essas estratégias de branding. Então, a gente lida um pouco nesse universo aí, né? De fazer com que as pessoas se conectem com a marca e a marca fique simpática, gerando essa simpatia na cabeça das pessoas. É isso que a gente faz lá na MR Tempo. Fala da REC. Na REC Sales Performance a gente trabalha com Growth Marketing, marketing digital, mas a gente trabalha desde a presença digital, desenvolvimento de site, implantação de e-commerce, hospedagem do site, gestão de redes sociais, produção de conteúdo e também tráfego pago, aí fazendo com que a marca, o conteúdo ganhe mais evidência também.
um grande objetivo único de gerar demanda para entregar de bandeja para o meu amigo ali. E aí é só nós vendermos aqui na Jump. A Só. Jump é uma consultoria voltada para vendas e gestão comercial. Nós apoiamos você e sua empresa a ter um processo de venda, um método de venda que realmente gere resultado. A gente trata desde a formação, da estratégia, do planejamento. A gente desenvolve o teu gerente para se tornar realmente um gerente comercial. A gente também capacita a tua equipe a ter um processo de venda baseado em técnicas de venda que não seja empírico e seja técnico. É isso aí? É isso. É isso. Ivan, muito obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer. Você vai voltar com Valeu. certeza, viu? Foi uma conversa legal. Conversar com pessoas inteligentes é bom, né? Opa, legal, bacana. Vamos nessa, gente. Um abraço, até a Obrigado. próxima. Até mais. Um abraço.